Nessa terça e quarta-feira tivemos os jogos das quartas de final da Copa do Nordeste e temos já os semifinalistas definidos. Vamos falar um pouquinho sobre as quartas da Copa do Nordeste, cada um dos jogos e minhas impressões. Primeiramente, eu agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso canal. Peço o like para fortalecer, apertando no joinha, você deixa esse vídeo em alta e ajuda a divulgação do nosso trabalho diretamente pelo YouTube. E a sua inscrição também aqui no nosso canal é importante demais para que cada vez a gente tenha um alcance maior dentro da plataforma do YouTube. Tem um link na descrição aqui também para você poder acompanhar todos os nossos perfis, canais, plataformas e muito mais para você poder apoiar a gente aí em todas as nossas redes. Beleza, galera? Então vamos lá colocar na tela porque o primeiro jogo que tivemos foi Vitória e Confiança. A vitória do Confiança na partida em pleno Barradão. Né, o Vitória que para mim ele era favorito no jogo, acho até que se comportou como favorito no que eu pude acompanhar da partida. Acho que o Vitória se colocou realmente como o mandante, o protagonista do jogo, mas não conseguiu furar a defensiva da equipe do Confiança, que em determinado momento estava lá acuado, né, todo retrancado, mas conseguiu se proteger. E em determinados momentos conseguia algumas estocadas, alguns contra-ataques, levou perigo em algumas oportunidades ali. O Vitória era mais perigoso, naturalmente, mas o Confiança foi lá e no finalzinho conseguiu uma brechinha na zaga do Vitória, a batida de longe, um leve desvio no meio do caminho que enganou o goleiro Lucas Arcanjo. Não pode tomar um gol desse, né, Lucas Arcanjo? É um grande goleiro, mas engoliu essa daí, né? Vacilou. E o time do Confiança garante aí essa classificação. Então parabéns aí à equipe do Confiança pelo grande resultado, né? Elimina um grande do futebol brasileiro, um time da Série A, né? Então Confiança com grandes méritos aí vai até a semifinal. E assim, até dando o empate, qualquer um deles que passasse de fase já jogaria como visitante se encarasse o CSA, né? Na semifinal. E o Confiança ganhando esse jogo vai jogar como visitante na próxima fase contra a equipe do CSA que venceu a equipe do Ferroviário. O time do CSA entrou em campo muito bem ligado no jogo, abriu o placar no começo com um gol de pênalti. Na verdade foram dois lances reclamados de pênalti pela equipe do CSA. Do ângulo onde eu estava não consegui ver os lances direito, né? Eu estava no estádio, eu estava acompanhando do estádio esse jogo. Mas aí foram dois lances de pênalti para o árbitro marcar um, né? E aí ele foi chamado pelo VAR e acabou marcando o pênalti do CSA. O Enzo converteu e um pouco depois o CSA amplia com o Thiago Marques. Thiago Marques que chega a 15 gols na temporada, o artilheiro da equipe do CSA no ano, sai lesionado, né, do time. E também o Islan saiu lesionado da equipe do CSA no primeiro tempo ainda. Então perdeu dois jogadores titulares ali do time do CSA no primeiro tempo. O que pode ter atrapalhado lá a preparação para o segundo tempo, né? Mas algo que atrapalhou também foi a saída do Thiago, que é o principal atacante, né, de área lá do time do CSA. O Igor Bahia que entrou foi muito mal na partida, perdeu diversas oportunidades, perdeu um pênalti podendo ampliar lá no segundo tempo, mas que o time do CSA fez esse 2-0 aí. Tava tranquilo no jogo, o jogo tava controlado. Toma um susto lá numa bola aérea, né, que é um defeito aí do CSA. Toma um gol lá de bola aérea da equipe do Ferroviário. É um susto, mas que não passou disso. O segundo tempo o time do CSA conseguiu controlar também e teve ali o domínio do jogo. Conseguiu vencer e vai para a semifinal contra a equipe do Confiança. Na outra chave, nenhum desses jogos eu pude assistir, tá? Como eu falei, eu tava no estádio, né? Tava na arquibancada assistindo CSA e Ferroviário. E depois do jogo, no caminho para casa, chego em cima não, chego já na hora do jogo, né? Acho que eu chego perto do intervalo já de cada uma das partidas. Aí vou lá gravar a análise do jogo, fui postar. Não fiz live pós-jogo ontem, porque, como vocês sabem, estou com meu filho em casa, né? Então, quando a minha esposa sai para o trabalho, eu trabalho home office, minha esposa trabalha presencial. E aí, quando ela sai para o trabalho, eu tenho que estar acordado para poder ficar com o Davi, né? Cuidar dele aqui dentro de casa. E aí, tipo, ela sai 6 e pouca da manhã, então essa hora eu tenho que estar acordado e ativo, né? Então, não fiz a live porque senão ia terminar muito tarde, ia varar a madrugada e não ia tá bem de manhã para cuidar do meu filho, né? Então, prioridades, né, galera? Mas, enfim.
As lives vão voltar quando o jogo do CSA for uma véspera de feriado, por exemplo. Quando minha esposa não for trabalhar no dia seguinte, quando for final de semana, certo? Mas, enfim, atualmente eu não estou podendo fazer as lives pós-jogo, mas não vamos pausar o conteúdo para sempre não, né? É algo pontual, beleza? Mas, enfim, nesses jogos eu não pude acompanhar, então não tenho muito comentário a fazer, mas eu acho que para mim os dois favoritos passaram de fase. O Fortaleza não vem atravessando uma boa temporada, perdeu o título cearense para o Ceará de novo, e no Campeonato Brasileiro o Fortaleza está na zona do rebaixamento, tá? Lembrando disso também. Até poderia ser uma situação em que os times do Nordeste não entrassem 100% nesse campeonato, porque, por exemplo, o Vitória joga nesse final de semana, no sábado, contra a equipe do Internacional, duelo direto contra a zona do rebaixamento. Tá? O Fortaleza joga também contra o próprio Ceará, um clássico nesse final de semana, acho que é no domingo, né? E o Fortaleza quer sair da zona do rebaixamento. O Sport precisa urgentemente sair da última colocação, vencer um jogo aí na Série A, o time do Sport, para poder voltar à briga. O Sport hoje, para mim, cara, se continuar desse jeito, vai fazer uma das piores campanhas da história do futebol brasileiro na Série A, né? Então, urgentemente precisa ganhar. Então, era uma dúvida, qual o foco que as equipes entrariam nessas quartas de final, né? Então, acho que olha a sinalização aí também, né? Bahia e Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia tá um pouco mais acima, né? Se não me engano, o Ceará tá lá no meio da tabela, mas estão em posições mais confortáveis e que permite eles dividir um pouquinho das atenções. Já os outros times estão em situações, uma situação crítica como a do Sport, e em situações preocupantes como Vitória e Fortaleza, né, com confrontos pesadíssimos pela frente. Então, os times que estão em situação complicada na Série A acabaram perdendo ou sendo eliminados, né? No caso do Sport, que empatou, mas foi eliminado. Então, a crise pode ter afetado, ou então o desvio da atenção, né? Os caras estão focados na Série A, a Copa do Nordeste, o que viesse veio, né? O que vier era lucro, por exemplo. Mas, enfim, tivemos o Bahia vencendo a equipe do Fortaleza aí dentro de casa, e nos pênaltis o Ceará eliminando a equipe do Sport. Eu assisti aos pênaltis aqui em casa e, pô, o Lucas Lima tá de brincadeira também, né? Claro que ninguém quer escorregar, não sei se foi displicência dele, mas pênalti horrível ali, e ele já tá bem balançado também, né? O Lucas Lima, a galera tá pressionando muito, tenho visto muitos comentários da galera pressionando ali o Lucas Lima, mas enfim, eliminados aí Fortaleza, Sport, Vitória e Ferroviário desse campeonato. Classificados aí, temos CSA e Confiança, Bahia e Ceará. Confronto aí dos times do grupo B. Todos os times do grupo A foram eliminados, né? Então temos aí o chaveamento todo do grupo B. O CSA contra a equipe do Confiança, o CSA que foi o segundo colocado do grupo B, o Confiança acho que foi o quarto colocado, né? E o Bahia, líder do grupo A, enfrenta o Ceará, que foi o líder do grupo B, enfrenta o Ceará, que foi o terceiro do grupo B. Então é como se a gente tivesse pego um quadrangularzinho aqui do grupo B para esse enfrentamento. Mas é isso. Temos aí já as semifinais definidas. Mais pra frente, quando tivermos as datas marcadas dessas semifinais, a gente vai trazer aqui para vocês a nossa opinião, comentários aqui também, né, palpites para os jogos, pitacos, e vamos avaliar como estão as equipes aí da Copa do Nordeste ao decorrer do tempo, né, pra gente poder trazer mais destrinchado aí cada um desses duelos para vocês. Mas, de novo, jogo único, né, na casa do CSA aqui em Maceió, né, no Trapichão, e na casa do Bahia lá na Fonte Nova. E aí depois na final também a gente vai fazer as contas para trazer para vocês quem jogaria em casa no jogo de volta, quem jogaria mandante no jogo de ida, né, cada uma das probabilidades aí desses confrontos. Beleza, meus amigos? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso canal. Gente, tamo junto e até a próxima, meus queridos. Valeu!